São 20 horas, hoje dia 21 de agosto de 2014. Vamos fazer a prece. Deus nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, amigo, com muita alegria estamos mais uma vez reunidos em torno do Teu nome, rogando as bênçãos do aceitar, o dom do discernir, que possamos angariar os elementos necessários para o nosso crescimento, mas também te pedimos, Senhor, que possamos arregimentar a medicação imprescindível para a cura de nossas doenças morais e físicas também. Suplicamos a presença dos benfeitores espirituais dentro do nosso coração, envolvendo a todos os nossos familiares e amigos. Que possamos, ao final do nosso trabalho, nos sentirmos em paz. E que o alimento da fraternidade possa efetivamente garantir a nossa segurança para a jornada que nos aguarda no grande amanhã. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita. Rogamos que a espiritualidade possa continuar promovendo e garantindo esses nossos encontros, principalmente no que remonta à nossa disposição e à nossa possibilidade de fazer o trabalho, mas também pedindo proteção aos espíritos para que nós possamos encontrar na tecnologia a facilidade necessária para que o trabalho seja levado a efeito. Então, gente, vamos lá, sem delongas. Nós estamos trabalhando nas quintas-feiras com aspectos do livro Paulo e Estevão. Na última semana, nós iniciamos discussão em torno do movimento que define a conversão do Dr. Saulo de Tarso, o doutor da lei. Eu convido vocês a acessarem os áudios, os vídeos que estão disponibilizados na Rede Amiga Espírita dos programas anteriores, mas principalmente o da última semana, porque nela nós trabalhamos aquele instante em que o Dr. Saulo procurou, junto com a organização do próprio Sinédrio, autorização para que ele pudesse ir a Damasco para continuar a perseguição aos cristãos, especificamente exatamente a Ananias, não é isso? E que foi aquele que foi instrumento para a conversão ao cristianismo de Abigail, a alma gêmea do seu coração. Então, dentro de um movimento de vingança também, ele acaba conseguindo essa autorização para adentrar a cidade de Damasco e empreender essa perseguição, que nós convidamos vocês a estudar o livro para conhecer um pouco mais dos detalhes. Hoje, para nós, a nossa responsabilidade, então, é dar continuidade, né, a esse instante. Então, ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas.
que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que, tão cedo, fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever. Ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários. Quem não os tem? Graças ao seu caráter inflexível, no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Lembrando que ele está a caminho de Damasco. Este é o capítulo, João, você que está questionando no chat. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivavam-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação da ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas, a pino do meio-dia. Embalde foi convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos mais íntimos. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências
atingiam a períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Por que ela? Recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara a sua autoridade política religiosa. Ele não encontrara isso nos seus amigos. Diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo, para que o seu coração nunca mais os esquecesse? A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante, a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios, entre os vultos mais destacados da sua raça, enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava seus contornos. Pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Pela última vez, a atitude dominadora no sentido do império da terra. Ele caminhava nos seus últimos instantes de reflexões profundas diante do tribunal da própria consciência. É interessante, queridos amigos, que a gente possa iniciar as nossas reflexões num plano que favoreça para todos nós, vamos dizer assim, um ajuste à proposta da noite, ao mesmo tempo uma viagem no tempo, entrando em sintonia com a história que está registrada nas tradições espirituais, conforme Emmanuel se refere no prefácio do livro,
mas também que possamos buscar a ajuda dos protagonistas desta história, as Pleiades que trabalham em nome de Jesus, o Cristo, tendo o convertido de Damasco um grande referencial de transformação, nos assentando para nos fazermos crianças em Cristo e em prece recebermos esse conteúdo que eu não tenho dúvida que, se bem aproveitado, pode se transformar numa grande alavanca para as nossas transformações. O reino de Deus se conquista no movimento interior. Por isso precisamos de nos converter filosoficamente a Ele, idealisticamente, nas indagações, nas conclusões e naqueles planos que vão efetivamente motivar as nossas mudanças. Paulo de Tarso, o nosso querido Dr. Saulo, partia com 2 ajudantes na sua montaria, e aquela viagem favoreceu para que ele fizesse uma anamnese, uma autoanálise, um diagnóstico profundo da sua situação, da posição que ele ocupava. Aqui Emmanuel sintetiza para nós o que, por certo, foram longas horas de viagem e, por sua vez, muitos pontos que só a nossa própria intimidade, quando fazemos essa viagem interior, efetivamente garante uma verdade que se revela pela própria busca, que na maioria das vezes é favorecida pela dor que vai vergastando a nossa intimidade. Aquela dor que tem a função de ajudar na sensibilização do ser. Por isso, ser tratada pelos grandes educadores, pelos expoentes do mundo maior, como anjo, como porta bendita, como buril de luz. Porque sem ela, geralmente nós caminhamos apoiados em planos de profundo egoísmo, que favorece esse orgulho petulante de nos julgarmos intocáveis, poderosos, sabedores. E na realidade a lógica vai patenteando outra coisa, e a natureza é rica, tanto que necessitamos trabalhar no sentido oposto, o da humildade. Humildade, como define Emmanuel no livro Pensamento e Vida, uma proposta muito desconhecida pelos homens. Proposta desconhecida pelos homens. A humildade, que se caracteriza por reconhecimento dos próprios limites e, ao mesmo tempo, um convite para que angariemos no mundo íntimo os valores, os recursos, as notas que possam favorecer para que vencemos os limites no diapasão da sabedoria, do cuidado, da prudência, da obediência, que é consentimento da razão, e da resignação, que é o consentimento do coração. Perdoando, compreendendo, caminhando, fazendo amigos. Um pouco da síntese do Evangelho. É a conduta cristã, em que nós procuramos nos arrimar na verdade,
na coerência, na ética, no carisma, na empatia, o se colocar na posição do outro. São propostas, mas que tem na humildade uma das suas vigas mestra. Porque sem humildade não vamos operar a caridade essencial. Embora nós espíritas morejamos pela beneficência, o espírita opera muito na beneficência, para treinar para a benevolência. Mas na beneficência nós vamos como que em mecanismos que nos movimentamos, que nos ajustamos, que nos aprimoramos num contexto da horizontal, da evolução, para a gente entender verdadeiramente o que vem a ser humildade. Então nós podemos colocar todos esses projetos numa síntese chamada caridade. Caridade. Como que entende os espíritos a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. É o BIP que a gente divulga sempre aí. O BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Paulo de Tarso, o Dr. Saulo, aquele homem que tinha, dentro do seu contexto político, religioso, judaico, todas as prerrogativas. Ele tinha o poder. O poder é hierárquico, mas o poder intelectual, o poder do carisma, o poder do magnetismo, o poder do dinheiro, ele era referência em todos os sentidos. Ele seria hoje um grande astro, que atendesse inclusive às próprias manifestações da beleza física, do corpo atlético, esportista. Emmanuel está falando que ele foi um esportista equestre. Então, ele, mas ao mesmo tempo, a história desse romance nos apresenta pontos extraordinários para que a gente possa associar com a realidade do mundo que a gente vive hoje, e por que não dizer, com a nossa realidade espiritual, com os nossos conflitos que nós carregamos. E eu gostaria até de carinhosamente, conversando com vocês, e hoje eu estou sentindo que a sala está um pouco mais vazia, e isso inclusive favorece para que a gente convide todos para ir para a cozinha. Então não vamos ficar na sala hoje não, vamos para a cozinha. Aqui em Minas, no interior, a gente costuma ter fogão de lenha lá na cozinha. Então vamos sentar todos em torno do fogão de lenha, é uma noite fria, sem televisão, sem luz, só a iluminação ali do fogão, vamos tomar um cafezinho, comer uma broa, um pão de queijo e vamos parlar, como falava o Arnaldo Rocha. Vamos parlar, vamos falar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos recordar, vamos fazer uma coisa que os amigos fazem: conversar fraternalmente. E o nosso fórum é conversar sobre a nossa mudança, a nossa vida, esse processo extraordinário de evolução que hoje a doutrina espírita favorece para nós com muita pungência, com detalhes, com facetas, com chaves para que a gente possa abrir essa morada íntima e ir descobrindo aqueles pontos que nós precisamos de cuidar. Olha a palavra que eu gostaria de deixar aqui como talvez a tônica do nosso trabalho de hoje. O verbo cuidar. Cuidar. Porque amor é cuidado. E nós estamos aqui conversando para cuidar desta nossa realidade. E o que é muito interessante, é uma grande proposta que Allan Kardec nos apresenta: cuidar do que é o essencial, cuidar do espírito. E para cuidar do espírito,
Nós precisamos de conhecer essa grande forja, esse grande trabalho que precisa ser empreendido, que parte pela adesão consciente ao bem, à verdade. Então vamos conhecer a verdade. Qual verdade? Verdade livresca, cultural, religiosa? Podemos com certeza trabalhar com ela, porque vamos ter recursos para facilitar. Mas o que é mais valioso para todos nós é cuidar da verdade que brota das nossas reações, dos nossos sentimentos, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas angústias, das nossas depressões, das nossas inibições e também do nosso potencial, das nossas possibilidades, do nosso trabalho, das nossas virtudes já amealhadas, projetadas, dinamizadas, do altruísmo, da disponibilidade, da entrega, da renúncia, do perdão, do sorriso, da verdade, que efetivamente hoje faz parte do cotidiano de todos nós. Então, com isso, é necessário observar que nesse nosso mundo íntimo existem muitas conquistas que precisam de ser enaltecidas. Não fique analisando só pelo prisma da negatividade. Isso é um erro. As circunstâncias da nossa trajetória, dessa Damasco que nós estamos percorrendo, ela nos faz observar o tanto que necessitamos viajar. Damasco está distante, como o texto vem nos dizer. Eu fiquei muito atento aqui ao final, né? Quando diz assim, muito distante ainda a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Então a gente vai observando o objetivo que a nossa mente dá conta de compreender a ser atingido. Que é óbvio que quando a gente atingir esse objetivo vislumbrado hoje, a eternidade vai apontar que há ainda muito a percorrer. Então isso representa para nós uma grande oportunidade de Deus. Nos oferece surpresas na jornada. Guardem essa palavra. Até agora, vou pedir a Cleusa que gosta dos detalhes. Cleusa, até agora eu falei da palavra cuidado. Agora eu gostaria que você anotasse aí no papel que está do seu lado. Surpresa. Cuidado e surpresa. Daqui a pouco a espiritualidade vai soprar outra palavrinha para a gente juntar elas no final. Então a tarefa de juntar aí é com você. Não pode confiar muito na minha memória, assim, dessa pessoa mais idosa. Continuar. Então, o descobrir-se, o revelar-se em nível de sentimentos, de emoções, é que efetivamente vai nos auxiliando nesse processo da autoiluminação, que passa pela autoconscientização. Nós temos que tomar consciência. Por exemplo, não é demérito nenhum você entender que tem limites. Ah, mas seria melhor que ninguém soubesse. Observe qual que é a nossa preocupação. Ficar provando para o outro o que você ainda não é. Não preocupa com que provar com que você não conquistou. Apresenta-se com autenticidade, com tudo que já foi base para a sua posição espiritual hoje ocupada. Nós não temos que efetivamente ficar provando para a sociedade nada, a não ser operar, trabalhar, confiante,
confidente com Deus, mas certo que nós precisamos de aprender. Por isso, o tempo todo tu tem que estar observando, você tem que estar avaliando, para saber se de repente a opção foi a melhor, ou se no momento em que você foi utilizar a caneta, o garfo, você fez com sabedoria, se você não foi precipitado, se a sua atitude não atingiu a terceiros e por isso causou males. Então nós temos que observar sim os nossos limites nesse sentido. Agora, que somos vaidosos, que somos egoístas, que somos orgulhosos, que temos muitas vezes a pretensão da perfeição no seu sentido de domar o que está lá fora, isso aí todos nós sabemos que temos caracteres. Aí a gente costuma escutar no dia a dia algumas frases que são extremamente descaridosas, como fulano é egoísta, não é? Ou então outros chegam e falam assim, você já viu como é que Beltrano é pretensioso? Aí a gente fica pensando o seguinte, como ensina os benfeitores, a sombra que você vê no comportamento do outro, ela está dentro de você. O comportamento do outro está refletindo a sua necessidade. Então, fulano não é egoísta. Fulano está trabalhando com o egoísmo que o caracteriza em alguns planos. Você não tenha dúvida que existem outros movimentos da intimidade desse companheiro que podem ser muito mais altruístas do que o seu em determinados setores. Então, convivemos em sociedade para aprendermos e não para julgarmos ou condenarmos quem quer que seja. Nós temos que aprender, amigos, a despersonalizar. Nós temos que aprender a observar a essência, a indicativa. Mas a vida, ela foi pródiga para Saulo de Tarso. E esse ponto do conflito, eu gostaria até de abrir um parêntese para aqueles que acompanham o nosso trabalho nas terças-feiras, com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, e que estiveram nas últimas semanas conosco, vão se recordar que nós estamos trabalhando exatamente, essa semana foi o aspectos do conflito de Públio Lentulus com a sua esposa. Vocês estão se recordando? E aqui agora, eu não vou me referir, não vou entrar nos detalhes da terça-feira, mas para chamar a atenção que nós estamos aqui falando agora do conflito de Saulo, para dizer, quem não os tem? Conflito faz parte de todo o processo. Agora, esse momento para ele foi um momento assim tão elementar, tão importante, porque inclusive favoreceu para que em seguida acontecesse um dos instantes, para não dizer um instante, mais marcante para ele, que foi a visão, a apresentação de Jesus para ele, Jesus desencarnado, o que nós vamos trabalhar em breve. Mas nessa jornada aqui, ele se recorda dos tempos de criança. Olha como que Emmanuel inicia o processo, seus tempos de adolescência, porque desde a adolescência ele tinha carência de paz interior. Será que esta semelhança é mera coincidência da novela de Saulo com a novela, com a dramaticidade de cada um aqui na sala? Você que está na sua casa, agora que nós estamos brincando, convidando para vir aqui para a cozinha, aqui dessa casinha nossa, singela, no interior aqui das Minas Gerais. Então, vamos remeter
aos nossos tempos de adolescência? Quantos conflitos nós tínhamos? Mas quais daqueles conflitos que até hoje fazem parte? Já parou para pensar nisso? Será que a inibição ainda caracteriza os seus conflitos? Então a Cleusa, por exemplo, nesse momento está pedindo, já que nós estamos na cozinha, ela está falando assim que quer um café sem açúcar, por favor. Então a Cleusa já foi autêntica aqui. E ela está em sintonia com o pseudo dono da casinha. Porque eu tomo café sem açúcar também. Né, Cleusa? Aqui a gente fala aqui no interior, é café de macho. Aí o Arnaldo falava assim, e dessa parte eu não sou macho não, porque eu gosto do açúcar. Eu disputava isso com o Naldinho, a gente dava belas gargalhadas. Mas voltando, quando você pede o café sem açúcar, tem adoçante, tem açúcar comum, açúcar cristal, refinada, tem açúcar mascavo, qual que você quer? Eu disse, não quero açúcar. Por que você não quer açúcar? Eu não tenho necessidade de açúcar. Ou eu não gosto de açúcar. Agora, até para falar que não gosta do açúcar, também a gente pode ser mais delicado, como nós também podemos ser, vamos dizer assim, mais truculentos. Podemos não ter tanta paciência, serem delicados. Existem N maneiras de você falar que não quer açúcar. Mas a autenticidade é muito importante. Porque em determinados momentos, se vocês estiverem de acordo, existem determinados momentos da nossa vida que nós agimos por convenção, não é? Para ficar bem, a gente acaba adotando determinadas medidas, posturas, não é? Por quê? Para estar politicamente associado, incluso, isso é um equívoco. Isso é um grande problema que a gente precisa de entender e trabalhar dentro de nós mesmos. Eu costumo dizer que não justifica mentir, não justifica ficar fingindo que está tudo bem enquanto não está tudo bem. Nada melhor do que uma boa conversa, nada melhor do que um posicionamento. A questão é adquirir habilidade para não, por exemplo, divergir de pessoas. A gente repete muito esse discurso, tá? Mas estamos num desafio tão grande social, de um individualismo crasso. Uma coisa é a gente trabalhar a nossa individualidade, outra coisa é o individualismo, que fecha possibilidades de intercâmbio, de aprendizado, de doação, de entrega, enfim, é necessário que a gente adquira maturidade para conviver, para dizer sim e para dizer não, sempre com uma ótica superior de fraternidade. Tudo isso vai, vocês me desculpem, mas que tem tudo a ver sim, porque ele tinha as suas dificuldades. Então a falta de paz, ele a sentia desde adolescente. Ele estava insatisfeito com alguns aspectos e isso foi percorrendo, isso foi sendo alimentado e não resolvido por ele até esse instante da vida dele. Aqui ele está com 30 e poucos anos, gente. Vamos lembrar disso. É uma idade jovem? Sim, ok. Mas vamos entender que é simbólico essa discussão. Ela é um fato para muitos, mas ela se torna, vamos dizer assim, emblemática quando nós não paramos para tomar cuidado, para ajustar o ponteiro. Por que você sente vazio? Você já parou para pensar? Por quê? O vazio está em que sentido? Eu não tolero ficar sozinho. Tá.
Mas o que é estar junto? São pontos para a gente pensar. Tá certo, limite. Tem pessoas que necessitam estar com outras. Mas você pode também deduzir que existem outras que têm dificuldade de estar com outros e preferem ficar só. Agora, isso está acontecendo por opção ou por egoísmo? Não é? Ou o medo de se expor? Ou a fuga espetaculosa da adversidade, do dizer não, ou do ouvir o não. São pontos. Ele sentia um vazio, ele sentia necessidade de paz. Qual era a paz que aqui a gente pode subentender de uma forma muito, muito natural e tranquila, no que remonta à paz que ele só foi adquirir quando ele se deparou com o Evangelho, com Jesus. E o interessante, porque o se deparar com Jesus não vai acontecer só agora, daqui a pouquinho que a gente vai chegar na aparição. Mas acima de tudo, vamos refletir no Cristo que já o visitava antes, desde a adolescência. O Cristo o visitava de N formas. Mas vamos tentar, para sintetizar, traduzir ou materializar essa visita do Cristo a ele através, por exemplo, da conduta de Abigail, que perscrutava a intimidade dele. Ela sabia, ela entendia as suas necessidades, ou as suas fragilidades, ou as suas potencialidades, porque era uma alma que tinha profunda lucidez espiritual. E o intercâmbio do amor favorece de uma forma muito tranquila estas percepções, além de serem almas que se conheciam. Alma gêmea, alma metade. Alma metade que foi dividida, não é isso, viu, gente? Que tem muita gente que leva para um lado que perde o foco. Espíritos que foram criados, né, dentro de um contexto de evolução, que sempre de alguma forma estão vinculados e que se ajudam mutuamente. Agora, não é cara metade, são grupos afins, são criados em grupos, ok? Não vou entrar na história da criação, da mônada, do princípio inteligente, não vou lá, porque a nossa encarnação não está dando tempo para a gente entrar nesse circuito de evolução, como, por exemplo, o Leão Zalio fazia aqui em Belo Horizonte. Nós tínhamos belas aulas de evolução, cientificamente falando. Se for ouvir isso hoje, aí vai ter muita gente falar que ele era doido. E olha que quantas coisas que ele falava 50 anos atrás, a própria ciência está chegando lá. Mas nós queremos falar de contexto grupal, famílias espirituais, parentela espiritual, como discorre Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Ela conhecia ele, como Estevão. Como Estevão apresentava-se com uma dignidade, com a robustez, com uma nobreza, com uma fortaleza espiritual, com um magnetismo que exalava o bem, fazia dele um estropiado que se agigantava na percepção espiritual de Saulo de Tarso e de toda aquela comunidade judaica que o conheceu. Porque a sua fama começou a caminhar numa velocidade estrondosa para a época. E muitos começaram a procurar em Estevão aquela paz
que Saulo de Tarso identificava que não tinha. Aonde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto de suas cogitações mais íntimas? Aí ele fala sobre os mestres de Israel que preconizavam para isso a observância integral da lei. Então, ele ia buscar a paz na observância da lei. Mas é muito interessante, essa frase aqui, ela é chave para a gente entender algumas coisas. Por quê? Ele achava que guardava as leis e os seus princípios, porque desde os impulsos iniciais da juventude, ele abominava o pecado. Olha aqui o movimento religioso funcionando. Ele tinha noção da ética espiritual. Ele estudava as leis. Ele sabia o que era certo e o que era o errado. Eu posso fazer um paralelo, se vocês me permitem? Na sociedade, nós sabemos, porque guardamos a lei dentro da nossa intimidade. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Todos nós sabemos. Todos. Aí muitas vezes a gente busca os caminhos das religiões para como que a religião nos guarnecer, nos proteger, para que a gente possa, dentro dessa carapaça, nos julgarmos mais perto do que é o ético, do que já está sendo concebido, para não dizer que já está concebido pelo poder do Espírito Santo dentro da gente, a linguagem católica, pelo poder da consciência que se amplia. Esse é o Espírito Santo. É a comunhão da essência com o Criador, o teu Pai, o meu Pai. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Não é o Pai nosso, não. Pai. Por que Pai? Essa linguagem é do indivíduo com o seu Senhor. Pai. Agora, nosso Pai é comunidade. Nosso Pai é integração. Nosso Pai é harmonização. É unificação. Diferente. O seu Pai, o meu Pai, é uma relação de concepção. Por isso, o seu Pai é diferente do meu Pai. Como cada um aqui na sala tem um Pai diferente. O Deus é o mesmo, Criador, inteligência suprema. Mas a relação com Ele é diferente. E Ele conversa com cada um de uma forma expressivamente diferente. Não sei se deu lá. E o seu Pai, o meu Deus, o seu Deus, ele vai se tornando cada vez mais magnânimo, eterno, bondoso, justo, a partir do momento em que a gente deixa essa busca, esse ajuste com Deus no plano personalístico, egoístico, transitório. Deus se agiganta em amor, luz, sabedoria e paz. Quando nós deixamos a posição de estar guardando os seus princípios, é uma frase que está posta por Emmanuel, e deixamos de guardar esses princípios e passamos a viver esses princípios, a dar esses princípios, a ofertar esses princípios. Olha que interessante, Jesus diz assim: quando vier trazer a tua oferta ao altar e identificar que tem um problema com seu irmão, deixa a oferta, vai lá, reconcilia primeiro com ele e depois volta aqui.
Olha que figura. Isso é uma atalaia. Isso é uma grande alertiva para todos nós. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, olha o simbolismo. Buscar o altar é buscar a intimidade, a casa das noções superiores, como define Calderaro no livro O Mundo Maior, psicografado pelo Chico. Porque a mente é dividida em 3 departamentos: o superconsciente, o consciente e o inconsciente. Inconsciente passado, superconsciente futuro, consciente a plenitude que estabelece esse entendimento e a conjugação entre futuro e passado, passado e futuro. Ok? Passa por essas nossas atitudes, esse trabalho que é um grande presente de Deus. Eu fiz um ajuste filosófico com as palavras, poetizando, mas para dizer o seguinte, que nós estamos conjugando a nossa luta é conjugar o futuro no passado, transformar o nosso passado, como? Buscando esse potencial, essas aquisições e fazendo dele a mola mestra para você operar nesse momento, que é esse presente de Deus, para que o futuro deixe de ser idealístico, ele deixe de ser uma proposta, mas ele se torne um projeto, uma construção. Isto significa disponibilizar-se para a vida. Guardar dá uma ideia de enclausurar, né? Encastelar, por lá guardadinho dentro da gente. E guardadinho dentro da gente você não dá o cobertor, você não dá a sopa. Guardadinho dentro da gente você não dá o abraço, não dá o afago. Guardadinho dentro da gente você não dá o sapato, você não caminha junto. Guardadinho dentro da gente você só vai ficar no Facebook mandando recadinho para os outros. Guardadinho dentro da gente você só não se disponibiliza a visitar, a passar a noite no hospital, a ir lá dar o passe. Guardadinho dentro de você, você não vai ter tempo para ir à reunião espírita, estudar evangelho. Guardadinho dentro de você, campanha do quilo para quem gosta, domingo de manhã é impossível. Principalmente quando estiver chovendo, fazendo frio, a época da engorda, né? A gente costuma brincar, a época do frio é a época da engorda. Aí só vai fechando. E costumamos dizer, somos espíritas, religiosos, tradicionais, defendo a codificação, pureza doutrinária comigo mesmo. Tem muito espírita que está no centro espírita tomando conta da pureza doutrinária dentro do centro. Mas está maculado por dentro. Tudo bem, está cumprindo o papel dele lá no social. A gente conhece pessoas que carregam pencas de chaves dos centros espíritas. Se você falar assim, me dá uma chavinha dessa aqui, não, isso é tradição, isso aqui sou eu que domino. Está com chaves que simbolizam um psiquismo que está trancafiado, que está preso. Se tirar a chave, desgoverna, desequilibra, perde o referencial, deixa de ser dono do quê? Aí a gente vai entender o porquê que desencarna e continua lá com a penca de chave na mão. O Simplício está dizendo, tudo se torna impossível quando nos fechamos em nós mesmos. Ele tinha dúvidas, ele tinha conflitos, mas ele cumpria as obrigações. Eu vou fazer uma pergunta, qual de nós que podemos dizer que não estamos cumprindo as obrigações? Muitos aqui estão cumprindo as suas obrigações de uma forma solene, como pais de família, como cidadãos, trabalhadores, enfim. Mas eu pergunto, aonde que está a paz? A paz que nós ansiamos há tanto tempo.
Agora eu vou me enquadrar aqui no grupo daqueles que necessitam de paz, porque é o meu caso. Eu não estou me incluindo só para ser didático. Todos nós precisamos da paz. Agora, qual paz? A paz do mundo ou a paz do Cristo? A minha paz vos dou. Eu vos deixo a minha paz. Não vou-la dou como o mundo dá. O mundo, quando nos dá paz, não é a paz do Cristo. A minha paz, a paz do Cristo, é a paz do combate interior, da luta. Eu recebi uma comunicação de um amigo espiritual essa semana. Estava dizendo tanto que eles trabalham no mundo espiritual, e era uma missiva para um trabalhador da primeira hora aqui da Terra. Ele disse assim: olha, se você está feliz que você está trabalhando muito, eu queria te dizer o seguinte: se prepara, meu amigo, porque aqui a gente trabalha muito mais do que aí, e para nós é motivo de profunda alegria. Olha o papo de dois trabalhadores. O que da Terra estava se matando. Quando ele estava aqui na Terra, os dois trabalhavam juntos, era uma festa quem trabalhava mais. Aí ele desencarnou, foi para o mundo espiritual, e aí volta para fazer uma revelação. Aqui a gente trabalha mais do que aí. Agora é óbvio que o salário é outro, a consciência é outra, a qualificação é outra. Aí nós estamos tendo um depoimento aqui da Graça, e eu vou me permitir ler, viu, Graça? Ela está falando assim: às vezes fico tão guardadinha dentro de mim que não me enxergo, sigo buscando. Aí o Simplício carinhosamente diz para ela: a paz do Cristo, que é a verdadeira paz. Busca da perfeição pelo trabalho contínuo. É isso aí. Então, quando a gente se fecha, a gente não entende. Por isso é que ela está dizendo carinhosamente, humildemente, que continua buscando. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. O intelecto, ele não alimenta a alma. O intelecto nos ajuda a compreender, a nos aculturar, a tirar conclusões. O intelecto tem esse papel de um valor extraordinário, não tenha dúvida. Por isso é que nós temos que ir intelectualizando o instinto. Ou seja, nós temos que agir com mais inteligência para que o que está fixado dentro de nós se agigante em valores crísticos. Não sei se está dando lá. Então, a lei, ela não alimenta. Se nós ficarmos aqui, vamos ser práticos. Se a gente fizer um trato de ficar estudando o Espiritismo o resto da nossa encarnação, você, eu, todos nós vamos chegar no mundo espiritual muito complicado. Carlos Alberto, mas se você está falando isso, tudo que eu estou buscando é estudar o Espiritismo. Eu também. Eu faço, graças a Deus, desde os meus 18 anos, talvez. Estudar Espiritismo. Nós vamos para o dia a dia. Não sei se deu lá. Você vai para a prática. Você tem que viver, porque na prática é que você realmente vai aprender Espiritismo. Por isso é que Paulo de Tarso define que a ciência incha. Ciência incha. Mas o amor que edifica. Olha que beleza. A ciência, ela não vai atender. Ela incha até muito a vaidade. Agora, o que vai edificar, o que vai consolidar, é a nossa capacidade de amar, que é através do trabalho. Agora, é muito interessante, porque a imagem de Estevão e Abigail não saía da intimidade dele. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Aí eu faço a pergunta: por que será? A gente pode, com conhecimento espírita, dizer o seguinte: ele estava sob o envolvimento espiritual de Estevão e Abigail. É correto dizer assim? Doutrinariamente, perfeito.
E cá eu, com os meus botões, ou com os meus amigos espirituais aqui, que tem uma paciência de Jó comigo, mas eu acho que eu posso falar para eles que eu não tenho dúvida de que Estevão e Abigail estavam junto com ele. Não tenho dúvida. Por quê? Os dois vieram para ajudar ao nosso querido Saulo. Eles reencarnaram com esse foco. Observem, os dois, querendo ou não, dentro das suas buscas pessoais, do seu crescimento, mas acabou que a tônica da desencarnação dos dois foi Estevão, foi Saulo. Abigail era a alma dele, ele era a alma dela. Os dois iriam casar-se. Então ele era o referencial quando ela perdeu o pai e o irmão, que ela foi acolhida lá na casinha de Zacarias, né? Na estrada de Jope, não é isso? Zacarias e sua esposa acolheram ela porque ela estava perdida, ela perdeu a fundamentação familiar. A mãe Alvera desencarnada quando ela era nova. Depois houve aquela história toda dramatizada por Emmanuel, que nós fizemos inclusive um estudo sobre aquele momento lá em Coríntio. Aí surgiu Saulo de Tarso, que era amigo daquele que a acolheu como um segundo pai, Zacarias. E eis o motivo que eles se conheceram. E aí ele passou a ser a esperança dos amores dela. Ele passou a ser a virtude, a sustentação, a realização do sonho de se fundar, de iniciar uma família, terem filhos, tudo dentro de um contexto extremamente, perfeitamente correto num planejamento espiritual. Você buscar o seu crescimento, você poder ter um coração para caminhar com o teu, isso é extremamente nobre, justo. E de repente, como acontece, né, muitas vezes na vida, o que parecia um sonho se torna um grande pesadelo. Ou seja, as surpresas da vida. Então aí, Cleusa, mais uma palavrinha. Cuidado. Ah não, está dentro ainda, né? Eu falei do cuidado e da surpresa, foi isso mesmo? Então, fica aí a questão da surpresa para a gente. Mais um momento em que a vida oferece um grande desafio. Surpresa para Abigail, descobrir que Saulo era o algoz daquele que era seu irmão, Gesiel, e que a vida já tinha dado uma outra guinada. E o próprio Estevão, na hora da morte, ter a surpresa de ver a irmã. Então houve uma surpresa para os três. Surpresa para os três. Agora, eles foram embora para o mundo espiritual com algumas dores no coração, mas vitoriosos. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e desencarnou sobre o mando de Saulo de Tarso, mas desencarnou perdoando, abençoando. Senhor, ele fez uma prece para Jesus, perdoa ele, porque ele é um homem justo, não impute a ele esse pecado da minha morte. Isso é extraordinário. Não impute sobre ele este pecado. E depois, olha que interessante, Estevão desfalecendo, ele estava desencarnando. Abigail tem a oportunidade de ter os últimos momentos com ele, e ele fala para ela, ele depreendeu que ele, Saulo, era o noivo dela. Aí ele fala assim: esse homem é um homem bom e justo, ele está defendendo Moisés. Do jeito que ele defende Moisés agora,
ele está se preparando amanhã para defender Jesus. Vocês estão lembrados dessa passagem do livro? Pois é, ele era fiel, mas dentro de um contexto de exacerbações, de intolerância, de radicalismo. É todo movimento que precisamos deixar pelo caminho. Cristianismo é tolerância, cristianismo é perdão, cristianismo é um trabalho de sorte a se libertar e facilitar a libertação do outro. Não pode ser aprisionamento, não pode ser dificuldade, ruptura, abismo. Não, o cristianismo é unificação divina o tempo todo. E aí, o que acontece nesses momentos que a gente exagera? A gente fica sem entender o que está se passando, porque muitas vezes passa-se um filme na nossa intimidade que vai nos ajudando a observar que as histórias muitas vezes se repetem. Você atingiu o clímax da sua evolução nessa encarnação agora, e quantos acontecimentos vêm se repetindo para nos ajudar no despertamento? Aí a gente observa, como ele observou, a autoridade de Estevão, que o afrontou diante de toda a sociedade judaica em Jerusalém. Ele se sentiu extremamente desautorizado. Agora, o que é mais interessante, porque tudo aconteceu dentro de uma dinâmica de verdades, mas acima de tudo de respeito. Porque Estevão, em tempo algum, afrontou-o como pessoa. Estevão se posicionou como aquele que estava procurando viver a verdade, acender a própria luz. E quando a luz se apresenta, há uma grande revolução em torno dela. Esse é o ponto. Então, quantos de nós, muitas vezes, a vida tem que nos afrontar, a vida tem que tirar o nosso tapete, trazer a doença, levar o coração querido, nos levar, promover mudanças, para que a gente possa entender que nós estamos numa cavalgadura que está nos levando para o cadafalso da própria queda. Esse é o ponto que precisamos de refletir. Porque a verdade dolorosa é que se encontrava-se em paz interior, de novo, não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios, entre os vultos mais destacados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida. Olha que eu vou chamar a atenção para vocês. E nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail. As jovens. E aqui, essas jovens podem representar as pessoas que passaram pelo nosso caminho e que nos ensinaram, mas não se conjugavam com os nossos anseios. Como também nós podemos falar dos sentimentos que foram por nós acalentados e que favoreceram muito mais as emoções, aos prazeres, e que não trouxeram dignidade, tranquilidade,
atenderam, felicitaram, mas passaram. E o rio do tempo foi desaguando nessa nossa intimidade agora, para nos mostrar que existem outras questões que nós podemos revigorar, nós podemos trazer de volta. Certa feita um amigo me disse assim: puxa vida, quando eu era mais jovem, eu era tão idealista, eu tinha tantos anseios de espiritualidade, de uma vida que pudesse ser diferente da vida da grande maioria das pessoas na Terra. Eu conheci Jesus, eu conheci Kardec, eu conheci as obras psicografadas pelo Chico, eu conheci a espiritualidade, eu assisti reuniões mediúnicas. E hoje, depois de passado tantas décadas, eu sinto que eu perdi, eu me envolvi com a vida e perdi isso. Aonde está isso? É possível voltar a sentir isto? E eu ouvi, senti, entrei dentro de mim mesmo. De alguma forma ele tinha razão, de alguma maneira nós também vivenciamos isso lá atrás, de alguma forma a gente caminha numa estrada que tem uma sensação que não tem mais fim, mas uma estrada que em determinados momentos ela é muito áspera nos seus predicativos. As curvas são muito acentuadas e muitas vezes a gente não consegue segurar o carro, ele desliza, a gente sai da estrada. Ou muitas vezes a gente tem fome e nos sentimos sem provisões. Tem momento que você viaja sozinho, tem instantes que você está caminhando com tantos e nem todos percebem o alcance da viagem. Tem momentos que as dúvidas, elas se agigantam. Tem momentos que a terra se faz tão árida que nos sentimos no deserto. E quanto deserto, nos vem a imagem do precursor, João Batista. E ele, vivenciando o que foi preconizado pelos profetas, como Isaías, ele clama dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, porque é chegado o tempo do Senhor. E o próprio João Batista, que sabia, que sentia, que estava chegando aquele momento augusto, ele conhecia o Espírito de Jesus, seu primo, mas ele sentiu Cristo pungente, nascendo dentro dele. E aí, humildemente, ele se coloca de joelhos e define: eu não sou digno de desatar-lhe ou de amarrar-lhe as sandálias. Eu não sou digno, porque antes de mim ele existe, o amor, o Cristo. Por isso é necessário que ele cresça, para que eu me diminua. Nesta viagem, nesta Damasco, quando perdidos, quando nos sentimos vagueando, sem rumo,
sem norte, sem rumo, sem expectativas. É necessário que a gente abra o coração para que o Cristo cresça. Foi o que aconteceu com Saulo. Por mais que a gente julgue que ele estava num mecanismo doentio, obsedado, querendo acabar com Ananias, mas se a gente começar a se deter nas entrelinhas e verificando como que se dá o processo do conflito, quando o conflito se torna cruciante, vergastante, ele nem se lembrava mais de Ananias. O que passava na intimidade dele eram aqueles pontos-luz que clarificava as dúvidas que ele tinha e que ele não se dava nem tempo, oportunidade de cuidar daqueles pontos que marcavam a sua trajetória. Porque o Cristo estava se apresentando na estrada da Damasco dele lá atrás, em outras vidas. Como em outras vidas o Cristo tem batido na nossa porta. Ele tem visitado cada um de nós, dizendo: meu filho, meu filho, meu filho, nós estamos aqui agora, caríssimos irmãos. Nós estamos aqui agora porque nós queremos resolver os nossos conflitos. Porque o que eu fazia antes era lei, agora eu estou entendendo a lei, então eu estou morrendo na lei para que o Cristo ressurja, para que o Cristo nos ajude, para que o Cristo nos abençoe, para que o Cristo ressuscite, para que o Cristo nasça ou renasça definitivamente nos domínios do nosso coração. Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, Jacó, Demétrio, socorram-me. Grita desesperadamente. Grita desesperadamente Jacó, Demétrio. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio. E tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. Eu sou a luz do mundo.
E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contempla-o com espanto profundo, e foi quando uma inflexão de voz inesquecível o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, 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 por que me persegues? Amigo, irmã, companheira, você que se encontra no seu lar, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, companheiros da Rede Amigo Espírita, Jesus está se fazendo presente para cada um de nós e nos perguntando: por que me persegues? Vamos ouvi-lo e, acima de tudo, mudar o que é necessário, realizar. Por isso, um instante é para que todos nós possamos sair de nós mesmos em busca das bênçãos, em busca do trabalho. E nós gostaríamos, para finalizar a nossa noite, o nosso encontro, nesse programa Espiritismo, Evangelho e Educação, trazermos, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores, na poesia que vai dizer assim: no louvor que te ofertamos, pelas bênçãos que nos dás, em forma de luz e paz, esperança, fé e amor, cantamos nós igualmente. Jesus, por todas as crises, das horas menos felizes, louvado seja Senhor. Pelos instantes de angústia que a tristeza nos descerra, quando encontramos na terra tribulações a transpor, pela ferida que sangra, quando a dor nos toma o peito, por qualquer sonho desfeito, louvado seja Senhor. Pelas fadigas da luta que travamos dentro de nós, quando nos vemos a sós, varando sombra e amargor, pelos calvários da vida, pela cruz com que nos leva, vencendo provas e trevas, louvado sejas, Senhor. Senhor, seja louvado. E no teu louvor, Senhor, nós suplicamos que o amor vença a dor, que o trabalho na caridade seja a real essência da nossa felicidade. Senhor, na senda da ascensão, não nos deixes seguir o passo em vão, que possamos sempre, em penhor,
mantermos comunhão com o seu sacrossanto amor. E nestas expressões de agradecimento, nós ainda te pedimos, abençoe, Senhor, a todas as famílias aqui representadas, que o teu Evangelho se transforme em bússola para toda a humanidade. E aqueles que, como nós, iniciamos um processo de despertamento, conceda-nos, Senhor, a divina tarefa de semear a tua paz. E em nome da paz, nós nos despedimos de todos vocês, augurando um dia de muitas realizações que vai nascer a partir de agora. Porque a nossa Damasco já está configurada como uma oportunidade da vinda das expressões do verdadeiro amor, para que nós, fortalecidos, possamos, no clamor de agradecimento, estabelecermos um roteiro seguro e consciente para a vitória do bem. E assim, nós nos despedimos dos nossos queridos amigos da sala Estudando Espiritismo, da Rede Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo de Deus. Até a próxima oportunidade. Um beijo no coração dos amigos. E como eu terei que apagar o fogão de lenha, porque vocês vão ter que voltar para o núcleo sagrado das suas famílias, em nome da espiritualidade amiga, eu ofereço uma lembrancinha, uma pétala de rosa, para que você possa guardar no screen do teu coração. Até a próxima. Que assim seja.